Olá, crianças! Espero que vocês estejam bem. Hoje em História vamos trabalhar as páginas 60 e 61 do livro. Vamos continuar falando sobre o Brasil africano. Vamos fazer a leitura de alguns textos e responder algumas atividades. Para começar, vamos ler um pedaço de um texto que está na página 60. Acompanhe a leitura. A escravidão reduzia as pessoas a mercadorias, ou seja, os negros escravizados, eles eram vistos como mercadorias, tipo mercadorias que a gente compra em um supermercado, que tem um valor. Então, os negros, eles tinham um valor em dinheiro. Os negros escravizados pertenciam aos senhores, que os compravam dos comerciantes de escravos. Eram eles que trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar, nos engenhos de açúcar, na mineração do ouro e do diamante e nas fazendas de café. Também faziam trabalhos domésticos. Então, todo o trabalho duro, todo o trabalho forçado era realizado pelos negros escravizados. E nesta época existia um comerciante chamado comerciante de escravos. Ele vendia os escravos. Apesar das inúmeras revoltas e fugas, o trabalho escravo foi mantido por mais de 300 anos, até a abolição da escravidão em 1888. Veja estes anúncios dos jornais da época. Imaginem, 300 anos no Brasil existiram escravos. Então, nós temos dois anúncios. Observem a forma como os negros eram oferecidos. Alugada. Aluga-se uma escrava que lava, engoma, quer dizer que ela passa, e cozinha para tratar no Largo do Paissandu, número 19. Então, a escrava ela era alugada e ela tinha todos estes requisitos que ela podia oferecer. Escravo, segundo o anúncio, vende-se por cômodo preço um escravo preto de 45 anos, pouco mais ou menos, excelente oficial de pedreiro. Trata-se a Rua da Constituição. Vocês vão perceber que tem algumas palavras, que tem letras a mais, que eram usadas naquela época, que a gente não usa mais. Mas a ideia do anúncio é justamente mostrar que os escravos eles eram realmente vistos como objetos. Baseado nessas informações, a gente vai responder a atividade 1 e 2. Não tem linha na atividade 1, mas a resposta pequena vocês podem colocar no próprio livro. Atividade 1. O que você pensa sobre o fato de uma pessoa ser vendida como mercadoria? Como você vê essa situação? Você concorda? Nós acreditamos hoje que todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade. Todas as pessoas merecem respeito. Então, ninguém deve ser tratado como uma mercadoria. Então, vocês podem colocar como resposta: todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade. Repetindo, resposta da número 1. Todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade. Atividade 2. Com base no que você aprendeu até agora, explique a frase: a escravidão é uma marca vergonhosa da história brasileira. Eu vou sugerir como resposta para vocês darem o seguinte: negros arrancados da África, trazidos à força para o Brasil, acorrentados como animais e vendidos como mercadorias. Então, esta resposta resume esta frase: a escravidão é uma marca vergonhosa da história brasileira. Vou repetir a resposta da 2. Negros arrancados da África, trazidos à força para o Brasil, acorrentados como animais e vendidos como mercadorias.
Minha coleção de palavras de história. A palavra a seguir é bastante utilizada neste capítulo. Escravizado. Atividade 1. Qual é o verbo que se relaciona à palavra escravizado? Aí também não tem uma linha, mas a resposta vai ser bem pequenininha. Vocês podem colocar no próprio livro. O verbo é escravizar. Esta é a resposta desta pergunta. Qual é o verbo que se relaciona com a palavra escravizado? O verbo é escravizar. A atividade 2 pede para vocês escreverem 2 frases, pelo menos, né? 2 frases em que a palavra escravizado foi usada neste capítulo. Como não tem espaço, a prof vai apenas ler para vocês 2 frases e vocês não precisam escrever, tá bom? A prof vai ler apenas para vocês relembrarem destas 2 frases que vocês aprenderam. Por isso, muitos escravizados acabavam morrendo antes mesmo de chegar ao seu lugar de destino. Lembra que a prof falou que eles vinham em navios, nos porões dos navios, todos amontoados, não tinha nenhuma higiene, não se alimentavam direito, não tinham os nutrientes no alimento necessário para eles poderem estarem fortes. E por conta disso, muitos não conseguiam nem chegar vivos aqui no Brasil. Uma outra frase. Assim como os indígenas, era comum os negros se revoltarem contra a sua condição de escravizados. Então, tanto os indígenas, que foram escravizados no início, não aceitaram, fugiram para o interior do Brasil, como os próprios negros africanos se revoltaram contra esta condição de serem vistos como mercadorias. Agora vamos para a leitura da página 61, a resistência à escravidão. Acompanhe comigo a leitura. Assim como os indígenas, era comum os negros se revoltarem contra a sua própria condição de escravizados. Quando desobedeciam a ordem ou se rebelavam, eram duramente castigados. Um dos seus modos de resistência era a fuga dos engenhos, das fazendas e cidades para se verem livres da escravidão. Então, muitos destes negros fugiam. Nesta época existia um capitão do mato. Este capitão, ele era pago pelos donos das fazendas de engenho, pelos donos de escravos. Este capitão tinha a função de capturar estes negros fugitivos como se fossem animais mesmo e trazer de volta para o seu dono. Quando eles eram capturados, quando os negros eram capturados, eles apanhavam para servir de exemplo para os outros que não tinham fugido, para terem medo de fugir. Olha que situação estas pessoas passaram, né? E isso aconteceu de verdade aqui no nosso país. Entre os escravos fugidos, havia os que se organizavam em comunidades. Quando eles conseguiam realmente fugir e dar certo, eles se organizavam em comunidades, geralmente formadas em lugares de difícil acesso para poder se proteger. Essas comunidades eram chamadas de quilombos. Havia quilombos em quase todo o litoral brasileiro e também em algumas áreas do interior do país. Então, os negros fugiam. Aqueles que conseguiam fugir e não ser capturados pelo capitão do mato começaram a se organizar em comunidades pequenas, lugares que eram de difícil acesso para as outras pessoas. E ali eles começaram a viver em comunidade. Ainda hoje, há no interior e no litoral do Brasil comunidades, vilas e bairros que se organizaram de antigos quilombos, pois muitos de seus habitantes continuaram morando no mesmo lugar depois da abolição. Os escravos que moravam nessas comunidades e os descendentes que neles permaneceram são conhecidos como quilombolas. Então, as pessoas que moravam nesses quilombos ou os descendentes das pessoas que moravam nestes quilombos são chamados de quilombolas. Baseada nessas informações, vamos responder a atividade 1, 2 e 3. Atividade 1. Por que os negros escravizados se revoltavam? Ora, é óbvio, eles se revoltavam pela própria condição de serem escravos e também por serem duramente castigados. Além de fazer todo o trabalho pesado, ainda eram castigados. Então, vocês podem colocar como resposta na atividade 1, revoltavam-se
contra sua condição de escravizados e também por serem duramente castigados. Revoltavam-se contra a sua condição de escravizados e também por serem duramente castigados. Atividade 2. O que eram os quilombos? Então, eram comunidades formadas por pessoas escravizadas fugidas. Eram comunidades formadas por pessoas escravizadas fugidas. Atividade número 3. Pede para discutir com os colegas, não temos como discutir, vamos apenas responder. Letra A. Por que os quilombos eram importantes para os negros escravizados? Porque estes lugares, essas comunidades chamadas de quilombos, elas foram importantes para os negros escravizados. Ora, porque servia de abrigo para eles, Porque serviam de abrigo para eles não serem capturados novamente. Então, a resposta da letra A, porque serviam de abrigo. Só precisa colocar isso. Letra B. O que significa ser um quilombola hoje em dia? Então, o quilombola é o descendente daquelas pessoas que formaram os quilombos lá naquela época que eles fugiram, Eles continuaram lá nos quilombos, mesmo após a abolição da escravidão. Então, o quilombola é um descendente. Vocês vão colocar como resposta da letra B, descendentes de negros escravizados que viviam em quilombos. Repetindo, descendentes de negros escravizados que viviam em quilombos. Crianças, assim termina a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Envie a foto para o meu privado. Prof, tá com muita saudade de vocês. Amo todos vocês. Quero agradecer por vocês terem se esforçado e dado o melhor de vocês, Este ano não foi fácil, mas é um ano em que a gente está se superando. Deus abençoe. Amo todos vocês. Espero poder reencontrá-los, tá? E poder dar um abraço em todos vocês. Que Deus proteja cada um, livre do mal. Enfim, E assim termina. Deus abençoe. Beijos, 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 beijos da Prof, tá? No coração de todos vocês. Fiquem em paz.